Boa noite a todos. Estamos novamente voltando com o nosso estudo de Daniel. Estamos finalizando o livro. Hoje nós, se Deus permitir, terminaremos a segunda parte de Daniel capítulo 12, ou seja, o final do último capítulo. E o foco será os períodos proféticos que se encontram nesse capítulo. Nós vamos fazer as conexões que já estamos acostumados a fazer com Daniel 7, 8, 11, principalmente, e vamos explicar a interpretação historicista, tá bom? Então, na semana que vem, nós veremos a interpretação que considera esses dias literais, e vocês farão a diferença e também poderão estudar com material de consulta, tá bom? Então, nós vamos começar nosso estudo, sempre pedindo a presença do nosso Deus, através do seu Santo Espírito, para que possa nos iluminar enquanto abrimos a palavra dele. Por favor, pode orar por nós, Raquel. Senhor Jesus, nós somos gratos, ó Pai, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, que o Senhor esteja na condução, ó Pai, desse estudo. Senhor, que o Johan possa ter a sabedoria, a graça, a unção do Senhor para ministrar a nós esse estudo, ó Pai. Nós dependemos do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha, ó Pai, trazer esclarecimento, ó Pai, nos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós dependemos, nós te queremos, Senhor, e desejamos ardentemente, ó Pai, pelo conhecimento da palavra, Senhor, porque nós sabemos que o conhecimento da tua palavra, Senhor, é que não nos deixa cair, não nos deixa ir nem para a direita, nem para a esquerda, ó Pai, mas que o Senhor possa, em todo tempo, neste estudo, nessa ministração de hoje à noite, ó Pai, nos conduzir, ó Deus, com o coração aberto, com os olhos do nosso coração, no nosso entendimento, ó Pai, trazendo cativa a todos os nossos pensamentos, ó Pai, que sejam cativos, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor é para nós, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, fica conosco, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, a tudo que precisarmos, ó Deus, para compreendermos esse estudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, Raquel. Então, a maneira de recapitulação, para quem perdeu, né, ou não conseguiu ainda assistir a gravação, nós vimos os versículos 1 e 2, né, e quase chegando, se não me engano, não tocamos o 3. Miguel se levanta. Quando ele se levanta, termina o tempo de graça. Ainda não retorna. Miguel é Jesus, né? Ele ainda não retorna para a terra, ou seja, segundo Jesus, não ocorre imediatamente depois do fim do tempo de graça, e ocorre um denominado tempo de angústia, onde tanto os filhos de Deus sofrerão uma pressão externa e interna, resultado de leis que forçarão uma falsa adoração. Essas histórias estão ilustradas em Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6. Nós recapitulamos e projetamos com detalhes o que vai ocorrer. Alguns cederão e muitos se manterão fiéis, né? A verdadeira adoração, às leis de Deus que nunca mudaram. Nós vimos que quando os filhos de Deus são selados, né? E aí tem essa figura aqui, uma história do passado ilustra isso. O verdadeiro dia da adoração se constituirá no selo de Deus. Então haverá um sinal, né, que será exterior, porque precisará ser exterior. Ou eu guardo o dia falso de adoração, ou eu guardo o verdadeiro. Não adianta tê-lo no coração. Para que eu seja julgado pelas autoridades humanas que formularão
leis, né, a favor dessa guarda, então eu preciso expressar o que está no meu coração através de submissão às leis humanas ou submissão às leis divinas. Por isso que as obras são usadas para o julgamento, não para a salvação. Nós sempre seremos salvos pela fé, né, pela graça mediante a fé, mas as nossas obras dirão o que está cheio no nosso coração. Amor a Deus, amor à sua palavra, amor às suas leis, porque as suas leis nos protegem, não é? Então, os filhos de Deus selados, os que já decidiram inúmeras vezes, milhares de vezes, assim como ocorreu nos dias de Noé, 120 anos de advertência, né? E muitos ouvirão o evangelho, muitos saberão quem é Jesus, as verdades, etc. E receberão a última advertência. Lembram qual é a advertência? Que o rei do norte recebe em Daniel 11? Um rumor que vem do oriente e do ocidente, abala as estruturas dele, ele treme e então ele é derrotado. Essa mensagem consiste em adorar o Deus, criador de todas as coisas, né, que fez os céus e a terra, não recebam a marca da besta, o falso dia de adoração, não se inclinem, né, ao poder que mudou esse dia, e saiam dela, povo meu. Quando todos os que tiverem aceitado forem sair, e quem não quiser sair ficar lá, então cairão as pragas muito conhecidas e muito famosas do livro de Apocalipse. As pragas atingirão somente aos ímpios, como foi no Egito. Os filhos de Deus estavam do lado e não foram atingidos. As pragas não tocarão a integridade física dos filhos de Deus. Ainda o tempo de angústia estará ocorrendo, porque imagine você vendo, né, a destruição, as potestades do céu, da terra se abalando, terremotos, escuridão e outros tipos de pragas. Então, ainda estamos nesse período de angústia. Esse período é necessário para vários motivos, mas entre os principais é vacinar a humanidade e a última oportunidade do mal e do pecado, né? Os horrores da maldade de pessoas querendo matar os filhos de Deus, né, em perseguição, depois de sair um decreto de morte, prova de que a rebelião contra Deus produz seres irracionais querendo matar os seus semelhantes. Então, para que os outros seres de outros mundos não vejam a justiça e amor de Deus, eles estarão vendo esse tempo de angústia. E para também provarmos que de fato queremos estar ao lado de Cristo para sempre. Imaginem, eu acabo de dar o estudo bíblico hoje e de repente sou arrebatado. Não passo por nenhum tempo de angústia, não passo por nada e já vou direto para o céu. Deus não trabalha com trocas, com negociações, né? Então, ele, e eu vou dar o maior exemplo, né? Qual foi um dos jovens que maior sofreu angústia na sua vida? O próprio escritor do livro que nós estamos estudando. Ele foi, seus pais foram mortos, foi exilado, fazia parte do grupo dos eunucos, provavelmente foi castrado, foi prisioneiro, né? Obrigaram ele a comer certas coisas, mas dele resistiu. Então, ao longo, foi ameaçado de morte, foi lançado na cova. Ele sofreu várias e várias perseguições, né? Tudo de forma inocente, mas Deus estava sempre guiando esse jovem Daniel, tá bom? Então, vejam que Salmos 27:6, por exemplo, diz, falando essa questão do castigo, né, para os ímpios. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Está falando para quem? Para os filhos de Deus. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, para que eu não seja atingido. Na sequência, uma promessa muito linda, né? Apeguem-se a ela, decorem essa promessa. Salmo 91, 7-10. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Assim como os jovens que entraram dentro da fornalha, se apegaram à promessa, passarás pelo meio do fogo e ele não te atingirá, nós precisaremos confiar nessas promessas. Se será pelo sol, se será por um outro tipo de devastação, se será por uma pandemia, se será por alguma situação dessa, depois do selamento, né? 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu lado, e você não será atingido. Então, quando no limiar da segunda vinda de Jesus, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, bem rapidamente, nós vamos aqui falar dos que ressuscitam para, para a vida eterna. Eu vi uma pergunta aqui, eu queria perguntar para vocês, bem rapidamente. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, tá normal. Tá bom. Não. Tá todo... Tá bom. Então eu vou pedir para a Gisele, talvez só fazer um teste. Saia da reunião e entre de novo, costuma dar certo. Tá bom? Bem rapidinho, você não vai perder nada. Como estamos no meio da gravação. Obrigado. Então, e esse versículo nos dá a entender de que existem duas ressurreições. Uma primeira dos filhos de Deus que morreram antes, né, desse tempo de angústia, etc. E uma segunda daqueles que morreram sendo ímpios, tá? Então vamos falar dessa primeira ressurreição, ok? Então um outro aspecto que precisamos só destacar para aqueles que talvez não pertencem à nossa comunidade adventista é a verdade sobre a morte, tá bom? Uma recapitulação muito rápida. A ressurreição é a prova do poder de Deus sobre a morte. Jesus, quando esteve na Terra, ele comparou a morte, que todos nós conhecemos como um sono, um descanso. Para nós entendermos o que é morte, precisamos entender o que é vida. Vida é a soma do pó da terra, quando Deus criou Adão e Eva, mais um hálito de vida divino. Então se formou um ser vivente. Quando Deus a pessoa morre, o hálito de vida é retirado da pessoa que morreu. Então, isso resulta na morte. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas ainda estão com dificuldade para ver a tela. Eu vou interromper a compartilhamento da tela e eu vou compartilhar novamente, tá bom? Vou interromper aqui. Eu vou compartilhar novamente, aí vocês me falam se funcionou. Sempre tem alguma questão da tecnologia que não ajuda, né? Agora sim. Todos estão conseguindo ver agora? Agora também eu vejo. Estava realmente Maravilha. cinza. Sim, Maravilha, está as obrigado. imagens. Obrigado pelo alerta, então. Estamos sempre Voltou. atentos. Perfeito. Então, a palavra sono aparece 54 vezes na Bíblia, né? Como sinônimo de morte. Então, Daniel 12:2 se refere à ressurreição, a primeira, que seria aqueles salvos, Abraão, Daniel, não é? João Batista. Então, a maior vitória de Cristo foi sobre a morte, e o poder que ele vai transmitir na sua segunda vida vai permitir que seus filhos o imitem. Lembram-se? E Miguel se levantará. Então, seus filhos, pelo poder que vem dele, eles também se levantarão das tumbas para ver e participar da vitória gloriosa de Cristo quando ele voltar pela segunda vez, ok? Dito isto, então, vejam como Apocalipse 26 fala a respeito da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Ou seja, eles ressuscitam para encarar a vida eterna para sempre. Mas serão sacerdotes de Deus com Cristo e reinarão com ele mil anos. Se inicia
com o início com a segunda vinda de Jesus, se iniciam 1000 anos, e esses justos que estavam vivos se juntam aos que ressuscitaram, que eram justos, e governarão com Cristo durante 1000 anos. E eles participarão da última fase do juízo, que vai olhar os nomes daqueles que não estarão lá no céu. Mais textos comprobatórios, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí estamos incluindo aqueles que aceitaram pela fé, nossos queridos que se foram, né? Na fé, na esperança e na mensagem da segunda vinda e da salvação de Cristo, tá bom? Estou passando um pouco rápido porque alguns textos são conhecidos, mas vejam que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, nós não seremos arrebatados os justos antes da segunda vinda de Jesus, não. Senão seria uma ida para o céu, um retorno para a terra, para depois ser ressuscitado novamente e receber o galardão. Não. Deus não brinca, né, com a vida, com a morte, muito menos com a ressurreição. Então, quem já morreu e foi justo, ressuscita para ter a vida eterna. Quem estiver vivo antes da volta de Jesus, ele precisará passar pelo tempo de angústia, tá bom? Então, ele não é arrebatado para o céu antes. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão. Esse texto é só para dizer também, bem rapidamente, que existe uma ressurreição especial, é o único grupo e muito pequeno de ímpios que ressuscita apenas para cumprir o que o próprio Cristo falou. Quando eu voltar nas nuvens dos céus, vocês me verão. Então, quem ressuscita ali, Anás, Caifás, provavelmente Pilatos, aqueles que participaram da condenação injusta dele, tá bom? Então, ainda voltando para Daniel capítulo 12:2, né, nós vemos que existe um segundo grupo que vai ressuscitar, desta vez para vergonha e desprezo eterno. Então, existe a ressurreição dos justos e aqui a ressurreição dos ímpios. Essas duas ressurreições não ocorrem no mesmo tempo, tá bom? Falando desses dois grupos majoritários. João 5, 28 e 29 confirma, né? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ok? Apocalipse 25 e 7 diz: mas os mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, nós estamos resumindo em 3 slides o estudo do milênio, que poderia ser dado em meia hora, 40 minutos, né? Então, a segunda ressurreição ocorre quando terminam os 1000 anos, então a Nova Jerusalém desce, né? Junto com os justos que já estavam lá com Cristo, como sacerdotes, participando da última fase do juízo. A cidade desce, então você pode ler isso em Apocalipse 21 e 22. Então, desce fogo do céu, porque a presença de Deus se manifesta, que é fogo consumidor para os ímpios, eles não conseguem ficar diante da presença de um Deus puro, e esse fogo os consome, para terminar com o mal e todos aqueles que abraçaram o mal e o pecado, tá bom? E dessa maneira, Satanás, a morte, todos os seus seguidores e todos os anjos são destruídos. Essa é a segunda ressurreição. Eles ressuscitam para enxergar o retorno da Nova Jerusalém, né? Perdão, a vinda da Nova Jerusalém, e eles reconhecem que eles tiveram milhares de oportunidades rejeitadas e reconhecem que Deus foi justo, então eles são destruídos. E termina o grande conflito e a eternidade começa, tá bom? Porém, como nós estamos estudando Daniel, depois dessa viagem no tempo, nós voltamos para o versículo 3. Os que forem sábios, como na oração da Raquel, né? Aqueles que tiverem fome da palavra, aqueles que buscarem entender, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento.
e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Vocês lembram que em Daniel 11 nós já tínhamos visto palavras parecidas? Os entendidos, os sábios. Então, esse adjetivo fala a respeito daqueles que buscam, na palavra de Deus, luz para as últimas cenas da história deste mundo. Tá bom? Então, uma coisa que eu comentei muito pouco até agora, talvez eu vou comentar mais a respeito disso na semana que vem, é que se Deus deixou profecias que já se cumpriram para a primeira vinda de Jesus, para as 70 semanas, para o batismo de Jesus, sua morte, para o início do juízo investigativo, né? Para várias e várias situações, imaginem quantas profecias estão ainda, né, ao nosso dispor para as últimas cenas. O derramamento do Espírito Santo, a segunda vinda de Jesus, né, as pragas, o milênio, o silêncio de meia hora, e, por que não dizer, alguns outros eventos que podem sinalizar o final do tempo de graça também, tá? Eu vou só perguntar, todos estão vendo alguma tela cinza ou... Ok, vou... Tela cinza. Novamente, ok. Algum problema do Zoom. Vamos fazer o mesmo exercício. Interrompi. Eu vou compartilhar novamente. Acho que vamos ter um intervalo de 5, 10 segundos a cada 20 minutos, mas vamos controlar dessa maneira. Vocês estão vendo novamente? Agora ok. Ok. Por favor, me avisem. Então, a palavra entender é chave no livro de Daniel. Daniel entende, falando de Daniel 8, né? Depois ele para de entender. Logo o anjo explica e fala, você vai selar essa parte da profecia. Você não vai entender, mas no futuro os filhos de Deus entenderão. Perceberam como? Né? Ele entendeu uma parte, recebeu explicação, ficou com dúvida e falou, olha, isso aqui só os que viverem na última geração antes de Jesus voltar, né? Parafraseando a palavra do anjo. Então, precisamos, com muita humildade e principalmente orando pela bênção do Espírito Santo, abrirmos esse livro, usarmos materiais que conectem a Bíblia e nada mais do que a Bíblia, e aí nós temos um apoio do Espírito de Profecia, não para definir a interpretação, Ellen White nunca vai fazer isso, ela vai confirmar o que a interpretação da própria Bíblia dirá, nós teremos base para nós consolidarmos essa interpretação. E Deus vai revelar luz nos últimos dias para os seus filhos. Não, isso não necessariamente significa que qualquer youtuber que estiver por aí, ganhando adeptos e cliques, dizendo que tem uma nova luz, terá recebido a luz do Espírito Santo. Sim? Para isso nós temos os conhecer pelos frutos, né? Precisamos ver a coerência, a conexão com os outros capítulos de Daniel e Apocalipse. Não basta dizer, eu recebi do Espírito Santo uma nova luz e ele me revelou isto, né? A palavra de Deus tem vários filtros que nos levam a eliminar vários e vários youtubers de plantão por aí, tá bom? Então, uma das coisas que infelizmente a internet não nos permite é que nós vejamos a vivência e a prática das mensagens desses pregadores. Por isso que você não precisa saber de hebraico, você não precisa fazer teologia, mas o Espírito Santo te revelará a verdade que você deseja aprender e entender, tá bom? Apocalipse 21:3 diz, dos entendidos, né, dos sábios, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Ou seja, a presença de Deus será a diferença nas decisões que nós formos tomar. Essa semana eu vi uma mensagem muito poderosa. O pastor, ele falou assim, algo muito simples que me tocou muito. Jesus, quando esteve na terra, todos os dias recebia do Pai
a revelação para o que ele tinha que fazer naquele dia. Isso era caminhar em comunhão com seu Pai. Nós precisamos chegar ao mesmo ponto, né? De dependermos apenas dele. Então, imaginem uma situação onde Deus vai falar a sua mente e aos seus ouvidos o que você vai precisar fazer algo. Talvez será levar um livro, um pão, ou ele falará a outras pessoas que quando você já estiver em certas condições, essas pessoas levarão até você alimento, né, água e mantimentos, tá bom? Então, nós precisamos depender cada vez mais da voz de Deus ao ponto de reconhecermos, né, os seus planos para cada dia. Daniel 12:4. Aí vem essa parte, né? E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Vamos falar do que está em amarelo. A parte que Daniel precisava selar é a explicação da última profecia que está em Daniel 10, 11 e 12. Tá bom? Essa era a parte que ele não entenderia antes dele morrer. As outras profecias ele entendeu porque ele recebeu a explicação. Tá bom? Então, somente muitos anos depois, e aí estou falando de 1800 e pouco, quando Deus derramou luz, pouco antes de 1844, então, muitos estudiosos, né, e nós já contamos essa história, conseguiram entender o livro de Daniel, tá bom? Então, esse selamento do livro não é do livro completo, é apenas da última profecia que está em Daniel 10, 11 e 12, tá bom? Muito bem. Como eu estava me adiantando, né, a parte que é selada não se aplica ao livro inteiro, se aplica apenas a Daniel 10, 11 e 12, e somente quando chegar pouco antes do cumprimento do tempo do fim, né, 1798, 1844, Deus forneceu luz para a compreensão do final das 70 semanas e principalmente da mudança de Cristo indo para o lugar santo, para o lugar santíssimo, tá bom? E da mesma maneira, pouco antes do tempo de graça, pouco antes de alguns eventos especiais no tempo do fim, Deus derramará sua luz para o seu povo, tá bom? Então, vocês estão tendo dificuldades com a minha voz? Agora eu estou vendo que alguém está sinalizando. A minha voz não está muito clara. Se alguém puder comentar, por favor. A voz está Tá clara. Tá bom. Então, vamos avançar. Obrigado. Daniel 12:4. Muitos correrão. O que significa isso? Né? Muitos estudiosos, no original é shut, tá? Tem um sentido metafórico para descrever um desejo fervente por conhecer a palavra, a Bíblia. O resultado será um aumento do conhecimento sobre as profecias de Daniel. Tá? Então, Deus nunca deixou seu povo, nem os ímpios, nem os justos, sem uma advertência, antes dele executar algum juízo, tá bom? Então, não foi assim no dilúvio, não foi com Israel, não foi com Babilônia, não foi com os egípcios, não será com a Babilônia do final dos dias. Justos e ímpios receberão advertências, tá bom? E mensagens especiais. O conhecimento se multiplicará. Esse conhecimento não é de tecnologia, nanotecnologia, telecomunicações, não é tecnologia humana. Esse conhecimento é conhecimento divino dado por Deus, relacionado às profecias, tá bom? Esse é o contexto e essa é a melhor maneira de entender. Johan, a Oi. tela ficou cinza novamente. Obrigado. Mas o modo de apresentação não está no modo de apresentação, aquele que vai slide por slide, está aquele que aparece os quadrinhos, acho que é isso. Tá, não, na minha tela está diferente. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos fazer um teste.
Eu vou chegar no slide. Ok. Vocês estão vendo o slide intitulado Conhecimento se multiplicará? Sim. Ok, vamos usando esse modo e não de tela cheia para ver se funciona, tá bom? Obrigado pela dica. Uma prova de que o conhecimento é relacionado às profecias e não à tecnologia está aqui nesse slide. Então, no final do século XVIII, né, e começo do XIX, houve um despertar sobre o conhecimento das profecias de Daniel e Apocalipse. Na Inglaterra, Joseph Walt, Manuel Lacunza na América Latina, Guilherme Miller nos Estados Unidos e outros estudaram as profecias e eles falaram a respeito, né, de uma provável segunda vinda de Jesus. Falamos sobre o desapontamento, a profecia de 1844, etc. Então, e eles propagaram essa mensagem. Essa mensagem não ficou restrita aos Estados Unidos. Hoje, nós vemos de que esse despertamento está ocorrendo e que muitas pessoas estão estudando, né? Você e eu somos provas disso. Imaginem quantas pessoas, de forma online, no mundo inteiro, poderiam estar fazendo isso. Quantos vídeos, quantas né, conferências online a respeito de profecias. Então, na medida em que buscarmos, Deus vai nos fornecer sabedoria e conhecimento da Bíblia. Tá bom? Daniel 12:5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé os outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Está falando de dois seres, tá? São seres celestiais que se unem com o que já esteve narrando a profecia. Tinha um anjo que estava explicando. Alguns sugerem que possivelmente fossem dois santos mencionados em Daniel 8:13. Não vamos não vamos fazer uma afirmação desse tipo, mas existem dois seres celestiais que se juntam ao primeiro e a Daniel. Vejam essa cena, né? Tudo isso para preparar essa cena mais intensa, né? Dentro da visão. Daniel 12:6. E ele disse ao homem vestido de linho. Essa vestimenta se refere a uma vestimenta sacerdotal. E está falando de Cristo, tá? Ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Então, novamente surge a pergunta, né? Quando será o fim do quê? Do tempo de angústia, da ressurreição dos santos, né? Da ressurreição especial, quando Miguel se levanta. Então, mas antes de falar disso, vamos falar desse ser especial, o homem vestido de linho. Daniel tinha visto este ser celestial no começo da sua visão. Isso está em Daniel 10:5 e 6. Daniel 12 faz referência ao rio. Daniel 12:5. E é um homem vestido de linho, sem fazer identificação clara. Então, isso sugere e faz conexão com Daniel capítulo 10, tá bom? Então, sempre para reforçar, as conexões nos dão base para explicar um versículo que aparentemente traz alguma dúvida, tá? Então, quando nós olhamos Daniel 10, 11 e 12 como uma última visão, nós entendemos de que esse ser esteve desde o capítulo 10 com Daniel, tá bom? Então, quando serão o fim dessas maravilhas? Vamos tentar explicar agora a resposta e a explicação do ser celestial dada a Daniel. Para entender a pergunta, né, o anjo, não é Daniel que faz a pergunta, é o anjo que pergunta, que estava abordando a Daniel, o que estava perturbando a Daniel, perdão. A grande aflição do profeta era a rápida e completa destruição do seu povo, o livramento. Ele estava ansioso, né? Como ser humano, ele olhava o que ele conseguia ver, a situação do seu povo, o cativeiro. Então ele queria saber se seu povo estava envolvido, né, o povo judeu, no cumprimento dessas profecias. Por isso que sempre ele perguntava, quando será o fim? Por isso que Daniel não entenderia, né, a resposta que depois foi dada, tá bom? Então, por isso que
é dada a Daniel a palavra. Você não vai entender essa parte, por isso você vai selar essa parte do estudo. O detalhe que fica para nós é que a resposta à pergunta quando serão essas maravilhas, o fim dessas maravilhas, são 3 períodos proféticos, tá bom? E aqui aparece o foco do nosso estudo. 1.260 dias, 1.290 e 1.335 dias. É a resposta em tempo, em períodos proféticos, para a pergunta quando será o fim dessas maravilhas. Vejam o versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Esse período profético, ele sinaliza 1 ano, 2, né? No mínimo plural, 2, e meio ano. Então, 1 mais 2, 3. 3 anos e meio, 1.260 dias, ok? E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, nós, neste caso, não podemos estabelecer uma cronologia ao pé da letra com o que nós acabamos de estudar, tá? Porque imaginem, Miguel se levanta, o tempo de angústia, ressurreição, etc. Aqui há um certo retorno na resposta aos períodos proféticos para um tempo anterior às ressurreições, principalmente a ressurreição dos justos, né? Então, esses períodos proféticos, com certeza, seja na visão literal ou na visão simbólica desses dias, né? Sendo ou dias literais ou anos, com certeza esses períodos ocorrem antes da segunda vinda de Jesus, tá? É só para dizer isso. Ou seja, nós não podemos acreditar que esses períodos proféticos se cumpram posterior, por exemplo, à primeira ressurreição, tá bom? Então, quem é esse homem? A indumentária, né, vestimenta, fala a respeito do contexto do santuário. E quando ele levanta as 2 mãos, isso traz uma solenidade, né, máxima. Então, em Daniel e Apocalipse, né, tempo, tempos e meio tempo são 3 anos e meio, como eu expliquei, são 1.260 anos de supremacia papal, quando Roma papal oprimiu, perseguiu e tentou destruir o povo de Deus. E aqui é a primeira conexão que nós estamos fazendo com Daniel 7, né, e Daniel 8. Então, num diagrama, não é? Nós colocamos aqui os 1.260 anos, que se iniciam com o início da perseguição, ou o início do poder, de fato, né, para perseguir, quando o Papa adquire esse poder, quando termina de eliminar, né, o último dos 3 chifres da besta de Daniel 7. Então, a última das tribos, última dessas 3 tribos arianas, são destruídos, os ostrogodos, e então ele assume um poder, né, religioso e, principalmente, político, para poder perseguir usando os exércitos dos francos e depois de outras nações europeias. Tempo, tempos e meio tempo, 1.260 anos depois, né, um inimigo inventado pelo próprio Satanás, o ateísmo, através da Revolução Francesa, profere uma ferida de morte ao rei do norte, ao papado. Cessa e termina a perseguição. Isso ocorre no ano de 1798. Então, Apocalipse e Daniel 7 confirmam este diagrama, essa revelação, tá bom? Por enquanto, não estou explicando essa parte do ano 508, eu vou explicar daqui a pouco, ok? Então, vejam novamente, Daniel entendia, não entendia, alguém explicava e alguma parte da profecia estaria selada. O que Daniel diz? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas?
E é interessante o desejo sincero do profeta, e isso leva a mais explicação e mais detalhes, né, por parte do anjo. Daniel 10:1, ele afirma que Daniel teve inteligência na visão. Durante o curso da visão, que seria o corpo, né, de Daniel 10 em diante, principalmente de Daniel 11, o anjo lhe faz saber, ou seja, ele explica. A revelação que seguiu foi dada numa linguagem literal e simbólica. Lembra quando estudamos muito tempo, né, praticamente um mês, Daniel 11? Ora era simbólico, ora era literal, o texto e a explicação que o anjo dava a Daniel. Em Daniel 12:7, parece o retorno da linguagem simbólica, 1260. Por quê? Porque não aparece 1260 dias, nem anos. Aparece o quê? Uma linguagem simbólica. Tempo, tempos e meio tempo. Ok? Então, nós não podemos ser estritos ou rigorosos da última profecia da Daniel, do capítulo 10, 11 e 12, e dizer tudo precisa ser literal. Não. E muito menos o outro extremo. Tudo é simbólico. Vocês viram que em Daniel 11, nós fomos usando do texto e do contexto, ora literalidade e ora simbolismo. E dessa consistência, né, dessa análise, nós extraímos uma interpretação conectada com o Apocalipse também. Então, Daniel 12, nós não podemos dizer tudo que está em Daniel 12 é simbólico, e muito menos dizer tudo que está em Daniel 12 é literal, tá bom? Esse detalhe é muito importante e se aplica às duas interpretações, a literal e a simbólica. Ok? Então, Daniel 12:8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Mesmo tendo recebido a ordem de selar, né, a profecia, ele queria entender. Ele era muito dedicado, amava o seu povo, porque ele achava que essas profecias se cumpriam no tempo, né, ainda da existência do povo de Israel, tá? E ele disse, né, o ser celestial, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quando nós estudamos Daniel 8, né, nós vimos e tivemos condições de identificar na linha do tempo quando se inicia o tempo do fim. Lembram? Nós vamos chegar lá. Então, não foi permitido ao servo de Deus, Daniel, entender o que nós podemos entender hoje. Já pensaram nisso? Um profeta do calibre de Daniel não conseguiu entender o que nós estamos conseguindo. E nós estamos conseguindo não pelos nossos méritos, porque muitos estudiosos, na época de pouco antes de 1844, oraram, entregaram suas vidas, né, em fervor, em oração e em obediência, e eles que receberam essa luz. Nós somos herança, né, dessa explicação. Então, todo o significado só seria apreciado pelos que teriam que viver e ver o cumprimento histórico dessas profecias. Se você não viu um vídeo que a gente gravou sobre os ciclos proféticos, né? Deus chama um profeta, ele dá uma mensagem, um período profético, esse período profético é dito para esse profeta, você não vai viver o cumprimento desse período profético, esse profeta morre, descansa, passa o tempo definido pelo período profético, Deus chama um segundo profeta, na essência ele dá a mesma mensagem, esse segundo profeta fala essa mensagem que envolve julgamento, e então se cumpre o período profético e Deus chama um remanescente. É isso que estava ocorrendo, né, nessas profecias de 1844, tá? Tome um tempo e se você não assistiu, vale a pena você assistir esse vídeo, os ciclos proféticos, tá? Então, Ellen White foi o segundo profeta, né, daquele ciclo cujo primeiro profeta era Daniel, quando ele disse, né, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Alguns anos antes, né, de 1844,
no ano de 1798, seria dada a ferida mortal contra o papado, e ali definiria o início do tempo do fim. Então, quando em Daniel 12:9 diz, somente será possível entender, nós podemos ler o quê? Somente a partir de 1798, esses textos poderiam ser entendidos, ok? Traduzindo na nossa linguagem, para ser bem claro e direto. Então, esse conhecimento foi aberto, disponibilizado a partir do ano 1798. Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas aos ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, quem busca, acha. Quem bate, se lhe é aberto, não é? Então, para entender a profecia, né, pela sua própria capacidade, o homem não tem condições de entender as profecias. Ele precisa de oração, estudo. Nós, como diríamos aqui, nós apenas estamos estudando o que vários professores já prepararam para nós, tá? Por isso que, se nós quisermos conhecer mais, precisamos ter uma vida, né, de piedade, de fidelidade, como Daniel, para que Deus possa nos abençoar também. Lembram-se que a gente comentou? A caminhada de Daniel, o sofrimento, a provação com o que entra nos 5 sentidos da alma, né? Comida, bebida, leitura, o que nós assistimos, o que nós cheiramos, o que nós ouvimos, tudo isso se constitui em quê? Em preparação para receber o que Deus talvez esteja querendo derramar para nós. Luz para os últimos dias. Então, Daniel dará testemunho, e deu, e então foi colocado diante de um problema e um desafio de adoração, e então foi liberto. Lembram-se que nós passamos o primeiro semestre desse ano estudando essas profecias do passado? Nós precisamos ter a mesma jornada, se quisermos estar preparados para aquele dia, tá bom? Então, Deus promete que aqueles que estudarem diligentemente no tempo do fim, com sinceridade e devoção, entenderão as mensagens de Deus para esse tempo. Deus sempre teve mensagem oportuna para todos os tempos, antes dos seus juízos caírem. E não vai ser diferente nos últimos dias. Aliás, vai ser mais intenso. Assim como não haverá um tempo de angústia tão intenso como o que está para vir, a intensidade que a luz, né, que Deus derramará será muito grande. Imagine vocês, né, pessoas na China, nos países muçulmanos recebendo sonhos e visões, né? Quantas conversões e quantos milagres, né, ocorrerão através da palavra de Deus. Versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 anos. Novamente, um comentário, nós estudamos todo um estudo para em Daniel 8, né? Você pode procurar também no canal. O contínuo. A palavra contínuo está no original. A palavra sacrifício não faz parte. Foi acrescida pelos tradutores, tá? Então, desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. É isso que o texto diz. O que é o contínuo? Vejam que, em primeiro momento, e o que a visão historicista propõe é que o contínuo se refere ao ministério sacerdotal de Cristo, ok? Eu estou trazendo isso aqui novamente para vocês considerarem, embora naquele estudo que eu fiz apenas do contínuo, eu dei vários argumentos para consolidar a interpretação de que o contínuo é o paganismo, ok? Mas essa daqui não pode ser descartada e nós precisamos analisar. Então, o contínuo seria o que o papado fez, trocar a verdadeira intercessão de Cristo
por uma falsa intercessão. Então, Deus tem um ministério sacerdotal em Cristo e ele propôs um ministério entre os papas, não é? Me deem só um minuto, por favor. Cristo é a cabeça desse ministério e o Papa é a cabeça da igreja. Vejam a falsidade, né? Como se opõe à verdade. Nós temos acesso direto a Cristo pela fé e um acesso indireto, né, a Deus através da hierarquia sacerdotal eclesiástica. A salvação é pela fé, num ministério contínuo de Cristo, e a salvação é pelas obras, né, pelas indulgências, pelas promessas, procissões, né, etc, etc. Jesus é o único intercessor e sumo sacerdote, substituído por um confessionário, missas e sacerdotes humanos. Então, para a visão historicista, isso é o contínuo. Tá? Então, a partir do momento em que o papado chegou retirando de cena esse ministério sacerdotal de Cristo, e ele coloca a abominação desoladora, vamos falar dela agora, haverá 1.290 dias. O que é a abominação desoladora? Vamos lembrar que os Césares, eles chegam ao fim, né, no Império Romano por volta do ano 476 depois de Cristo. Surge das cinzas, né, do Império Romano o Império de Roma Papal. Os papas substituem aos Césares. Entre o ano 503 e 508 a.C., se consolida o desvio da verdade da igreja. Então, a abominação assoladora ou desoladora seria substituir a Cristo e seu ministério, né, através de uma decisão unilateral da igreja. Isso ocorreu no Sínodo de Palmares, em 503, depois de Cristo. Então, o Papa foi declarado o substituto de Deus na Terra. Isso, de fato, é uma abominação, tá? Nesse ano, o rei dos francos, e aqui vem um ano-chave, né? Clovis, ele se tornou ardoroso defensor do papado, ele se converteu ao cristianismo, tá? Ele lutou contra todos os povos hostis ao Papa, o que lhe valeu o título de filho mais velho da Igreja Católica. Então, os francos, os franceses, né, no início do que seria um rei, né, um reinado, eles foram os primeiros a serem manipulados, se poderíamos dizer assim, né, politicamente pelo papado, ok? Então, em 533, o Papa é declarado cabeça de todas as igrejas, e em 538 foi expulso de Roma o último poder opositor, como eu estava comentando, os ostrogodos. Então, Virgílio, o bispo de Roma, se torna o primeiro papa com território, com autoridade, com legislação temporal, ok? Então, quando se retira o contínuo e se coloca essa abominação, né, um homem substituindo a Cristo, o mistério da iniquidade, haveriam de se passar 1.290 dias, ok? Então, nós acrescentamos a esse ano, né, ao ano onde Clovis, né, ele faz uma aliança com o papado, o papado inicia sua influência temporal como rei, né, e não apenas líder religioso, no ano 508. Então, se passam 1.290 anos, e isso termina no mesmo ano de 1798. Então, há uma diferença de 30 anos entre 508 e 531, perdão, 538 e 508, para descrever a diferença de 1290 e 1260, os mesmos 30 anos, tá bom? Percebam que não é tão simples, e nós não podemos deter muito tempo, né?
não é declarado explicitamente um evento, uma data ou algum outro tipo de sinal no texto para dizer, olha, é nesse momento, nesse evento, a partir daquele acontecimento que precisará se iniciar esse período de tempo. O evento seria a troca entre sai o contínuo e entra a abominação desoladora, ok? Então, por isso é que há uma divergência, não é tão simples, né? Os teólogos, alguns vão pela literalidade, outros vão pelo simbolismo. Nós estamos indo com a visão historicista no dia de hoje. Então, aí entra o ano 508, tá? Para dizer que nesse ano é retirado o contínuo e é colocada a abominação desoladora, ok? Um homem substituindo a Cristo na terra. Muito bem, estamos chegando aos 2 versículos finais de Daniel capítulo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Essa bem-aventurança é muito especial. É algo totalmente particular, né? Em nenhum momento no livro de Daniel se dá uma bem-aventurança, né? Uma bênção, um texto parecido com esse. Esse é o único momento onde se declara que alguém será feliz, né? Agraciado, bem-aventurado, se chegar até os 1335 dias. Tá? Então, o que isso significa? Percebam novamente, entre o versículo 11 e 12, há uma conexão no sentido de que, após um período profético de 1290 dias, na sequência se falam 1335. Ou seja, por um estar logo depois do outro, os teólogos inferem de que o evento que dá início a esse período profético é o mesmo, ou seja, a retirada do contínuo e a colocação da abominação desoladora. Por isso, no diagrama que nós temos aqui, devido à conexão dos versículos 11 e 12, nós iniciamos os 1335 anos, no ano 508 depois de Cristo, e nós levamos até o ano de 1843. Por que é dito bem-aventurado? Tá? Então, vamos tentar entender isso daí. Se no ano 508 é retirado o contínuo e é colocada a abominação desoladora, alguma coisa boa precisa acontecer no final dos 1335 anos. E qual foi o evento que ocorreu, né? Qual foi a mensagem que foi propagada na Terra naquele ano? Naquele ano, um pouco antes, Guilherme Miller começou a estudar e entendeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele, né, se enganou, se equivocou, foi o único detalhe, o evento. Jesus não voltaria no ano de 1844. Todos os outros períodos proféticos menores, seu cumprimento, as 70 semanas, né? A última semana, no meio da última semana, etc., etc., tudo se cumpriu ao pé da letra. Porém, Apocalipse 11 descreve a profecia desse desapontamento. Então, o que Guilherme Miller estava fazendo foi um equívoco conduzido pela providência divina. Então, antes da passagem de Cristo do lugar santo ao lugar santíssimo, no ano de 1844, no ano de 1843, a ênfase foi a segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando. No ano de 1843, ninguém sabia que Jesus mudaria de compartimento no santuário celestial. Então, eles estavam concentrados no segundo advento de Cristo. Jesus está voltando, está voltando. Por isso que se propagou muito na Terra essa mensagem. Não ia acontecer, o equívoco era o evento, porém o ano estava correto. Então, por isso que se dá a bem-aventurança. Felizes aqueles que ouvirem essa mensagem, que seria doce na boca, porém seria amarga no ventre.
ok? Então, houve uma bem-aventurança. Em que sentido? Deus fez justiça. No ano de 1798, terminou a perseguição dos filhos de Deus, e no santuário celestial, Deus está se preparando para fazer uma mudança, né? O início do julgamento da humanidade, ou seja, o tempo do fim estaria iniciando. Então, não se indica o início dos 1335, né, como uma conexão direta, mas a conexão é indireta com os 1290 anos, ok? Então, por que é especial esse ano? Por causa da mensagem da segunda vinda de Cristo. O evento foi interpretado equivocadamente, mas a profecia de Daniel 11 se cumpriu, ok? Precisa cravar com o ano de 1844, o ano de 1335? Não, não. Também não significa que por causa dessa falta de coincidência, por causa da falta da coincidência desse ano, há uma falha nesta interpretação, tá bom? Não é isso. Não vejam por esse lado. Por que existe a diferença de um ano? Tá? Não vejam por esse lado. Estamos falando de eventos diferentes. Percebam que estamos analisando isso sem a visão da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Estamos olhando no aspecto dos eventos, o contínuo, a abominação desoladora, a perseguição, a ferida mortal, tá bom? Embora você consiga colocar isso num ambiente mais amplo, tá? Então, vou passar essa parte. Então, se você fizer esse exercício, colocar esses períodos proféticos dentro das 2.300 tardes e manhãs, não há uma conexão com as 70 semanas, como nós já estudamos, né? E há uma conexão, não no ano, não coincide 1843 com 1844, mas o que ocorreu nesses 2 anos está conectado. A luz derramada sobre estas profecias foi intensa no ano de 1843 e principalmente a mensagem da segunda vinda de Jesus para o ano de 1844, que não ocorreu, e então houve a compreensão no ano de 1844 que Jesus não voltaria, mas ele estaria passando do lugar santo para o lugar santíssimo, tá bom? Então, apenas para contextualizar e mostrar a visão historicista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída com a luz dada a Guilherme Miller, os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então, o ano de 1844 remete à espera, remete a uma esperança. Por quê? Porque o juízo foi dado contra o chifre pequeno no ano de 1791, cessou a perseguição, e o juízo final se inicia no ano de 1844. Percebam que, enquanto a sua igreja, né, a Igreja de Deus, estava libertada da perseguição naquele ano, 1798, Jesus assumia seu papel de sumo sacerdote no ano de 1844. Ou seja, sempre alguma coisa ocorre na terra e alguma coisa ocorre no céu, ok? Isso vai ocorrer com o derramamento do Espírito Santo, isso vai ocorrer com o final do tempo de graça, nos últimos dias também, ok? Por isso é que os 1290 e 1335 anos se iniciam no mesmo ano e terminam nesses respectivos anos, ok? Um pouco mais amplo, se a gente for colocar num diagrama profético um pouco mais amplo, nós estamos hoje, né, no ano de 2021, depois de Cristo. No futuro, esperam-se eventos, né, do tipo lei dominical, decreto de morte, entre outros, antes da segunda vinda de Jesus, né? A pregação do evangelho, o alto clamor, decreto dominical, chuva seródia, o Espírito Santo será derramado, o fechamento da graça, o decreto de morte, se inicia o derramamento das pragas, ali então os ímpios falarão, olha, Deus está nos castigando, precisamos todos nos unir.
E os hereges que não se unem a nós deverão ser mortos. Por isso surge o decreto de morte. O tempo de angústia de Jacó, o livramento dos santos, tudo isso antes da segunda vinda de Jesus, ok? Então percebam que nós não podemos colocar anos nem períodos proféticos a esses eventos na visão historicista, ok? Na visão que nós construímos até aqui. A visão futurista vai tentar fazer isso e eu sei que você vai ficar curioso, mas peraí, você está dizendo de que esses anos, né, esses 3 períodos proféticos podem estar conectados com os eventos que eu estou destacando aqui, né, com o meu mouse na apresentação? Sim, essa é a pretensão da visão futurista que nós vamos apresentar na semana que vem. Tá bom? Então, eu vou falar dos prós, contras, pontos a favor, argumentos fortes, argumentos fracos, de ambas as interpretações, justamente para que você busque mais entender esse conteúdo, tá bom? Não vou, como eu disse, estou repetindo novamente, eu não vou levar a vocês a terem uma das duas interpretações como a única ou a verdadeira, mas cada um de vocês precisará tomar essa decisão, tá bom? Então, o último versículo de Daniel 12:13. Tu, está falando o anjo para Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Qual é a promessa dada a Daniel? Você foi muito amado, você realizou o seu trabalho com proeza, né? Você foi merecedor, né, da explicação, você descansará, você não verá o cumprimento desses períodos proféticos, porém você será agraciado porque os 70 anos que Jeremias profetizou se cumpriram no seu tempo, e Daniel pode ver, né, como Ciro, dentre os médios e os persas, permitiu o retorno e a reconstrução do templo de Jerusalém, né? Então Daniel é chamado para descansar e é chamado para participar da primeira ressurreição dos justos, que ainda vai acontecer. Nos últimos dias, como nós dizemos, luz será derramada sobre as profecias que nós estamos estudando e aqueles que ainda receberão mais luz. A confiança que Daniel tinha estava depositada nessa espera. Vejam que interessante. Ele esperava que tudo isso acontecesse na vida, no tempo, né, que ele estivesse vivo. Assim como os discípulos, e nós precisamos ter também esse desejo, né, que Jesus possa voltar quanto antes. Então, por isso que a nossa espera, né, em Cristo é um reflexo da nossa esperança, não é? Ele foi chamado para descansar. Percebam que Daniel nunca ficou passivo, né? Se ele poderia ter dito, bom, eu não entendo, não quero saber, Deus decidiu assim e eu não faço nada. Não. Ele ficou sempre ativo, orando, clamando, intercedendo pelo seu povo. O que nós estamos fazendo pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelas pessoas que não têm o mesmo desejo de conhecer como nós temos. Você já viu quanta indiferença, mesmo em tempos de dificuldade, quanta indiferença para com as profecias, né? Então, nós precisamos ser ativos como Daniel, orar para que mais pessoas tenham o desejo de conhecer as verdades, tá? Nós precisamos pregar como Daniel fez. Ellen White comenta no texto, ela diz, o tempo chegou para Daniel estar na sua sorte. O tempo chegou para que a luz proporcione, né, ir pelo mundo como nunca antes. Se aqueles para o que o Senhor tem feito tanto caminharem na luz, o seu conhecimento de Cristo e das profecias relativas a ele aumentarão grandemente à medida que se aproxima o fim da história deste mundo.
Deus também realiza promessas para nós. Deus está no controle da história deste mundo e nós em breve seremos libertos do exílio babilônico. Sai dela, povo meu, é o convite que nós precisamos fazer para as pessoas que ainda estão lá. Nós vamos, por isso, agora estou estendendo esse convite, fazendo um apelo para que todos que estão aqui possam interceder por aqueles que poderiam conhecer um pouco mais das profecias, não é? E vamos orar para que nós possamos sermos ativos como Daniel foi. Embora tenhamos o desejo de que tudo venha, né, ao fim, que Jesus volte logo, porém nós não sabemos o tempo, que nós tenhamos o desejo que o profeta teve pouco antes dele ir para o descanso. Conhecer mais a verdade e confiar no seu Pai, no nosso Deus. Vamos fazer uma oração para terminar? Nosso querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado porque durante esse ano nós pudemos estudar a Tua Palavra com relativa tranquilidade, o livro de Daniel, ainda temos mais um estudo. Queremos pedir a bênção do Teu Santo Espírito sobre cada pessoa que está aqui, tanto para poder continuar com esse desejo, principalmente para compartilhar. Queremos interceder por aqueles que, dentro da nossa casa, no nosso entorno, na nossa influência, para que eles tenham maior desejo de estudar as Tuas verdades e as profecias. Sabemos que todos nós ouvimos os apelos do Espírito Santo, porém nem todos aceitam esse convite. Por isso queremos pedir e interceder por essas pessoas. Abençoe esse grupo, essas pessoas que estão aqui comigo, estudando a palavra. Permita, ó Deus, que possamos terminar nossa série, para que, se for da Tua vontade, ano que vem possamos estudar mais profecias. São bênçãos que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.